Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Eu sou Eduardo. Essa semana nós vamos fazer análise dos comentários da história Amor ou Caridade. Ao começar, vamos fazer o resumo da história, né? Amor ou Caridade se ambienta em uma colônia espiritual localizada sob Olinda, Pernambuco. Colônia espiritual, para quem não sabe, né? Segundo o Espiritismo, são cidades, né, do outro lado da vida, né? Depois que a pessoa desencarna, que ela morre, os espíritos vão morar em cidades semelhantes às nossas, né? Inclusive, eu recomendo, para quem está curioso para saber a respeito do assunto, que dá uma lidinha no livro do Chico Xavier, Nosso Lar, né? Que dá uma ideia maravilhosa de como são as colônias. Colônia espiritual, como o texto está falando, é um lugar onde os espíritos desencarnados se reúnem, assim como a cidade é um lugar onde os espíritos encarnados se reúnem. Os personagens principais são o espírito Herculano Pires e o padre católico Helder Câmara. São os personagens principais dessa nossa história. Eles se acham no meio de jovens curiosos, quando um dos jovens contesta a máxima espírita: fora da caridade não há salvação, alegando que, segundo o livro de Efésios, né, a salvação depende da fé e não da caridade. Reforçando o pensamento desse primeiro jovem, apareceu um segundo que levantou a questão sobre o amor definido por Paulo de Tarso, né? O apóstolo dos gentios diz em sua carta aos Coríntios que mesmo que ele der tudo o que tem aos pobres, se ele não tiver amor, a caridade feita nada lhe valerá. Né? Encostado contra a parede, Herculano Pires, né, um dos protagonistas dessa história, lembra a rapaziada que estava lá que, segundo as palavras de Jesus, aquele que não fizer a caridade terá como destino o inferno. Jesus falou isso aí. Jesus fala: tive fome e não me deste de comer, tive frio e não me vestiste, e vai por aí. E o pessoal pergunta: e quando é que foi isso? Ele fala: quando vocês deixaram de fazer essas coisas aos meus pequeninos. Né? E aquele que não fez vai ter um triste destino. Um terceiro jovem, então, aparece dizendo estar confuso. Ele pergunta: bom, se a fé é que salva, mas se eu não fizer a caridade, irei morar nas trevas, e se a falta do amor no que fazemos torna a caridade ineficaz, como faço para me salvar? Como é que vai ser essa salvação? A salvação do que também, né? É um questionamento interessante. A gente é dominado pelo orgulho, pela vaidade, pela raiva, pela mágoa. E quando nós somos dominados por esses sentimentos, a nossa razão se perde, né? Ela fica em perigo. Ela precisa ser salva, ela precisa voltar a nos dominar. A razão. Né? A gente precisa voltar a ser a gente mesmo e não ser levado por sentimentos que fazem com que a gente faça coisas bobas, que a gente magoe as pessoas, depois a gente se arrepende, e a gente não sabe o que vai fazer mais na vida, e a dor de consciência fica maltratando a gente a vida toda, e aí você pensa assim: puxa, por que eu fui falar aquilo? Porque eu maltratei aquela pessoa, porque eu me deixei dominar pela mágoa, pela raiva e pela tristeza. Então, nós precisamos nos salvar do domínio desses sentimentos inferiores, né? E abraçar os superiores: o amor, a tolerância, a fé, a paz. Bom, foi aí que Dom Helder Câmara, né, arcebispo de Olinda e Recife, um espírito iluminado, veio em socorro de Herculano, pois, independente do nome da religião, todos os homens de bem se acham na caridade. E pediu
que e pediu ao espírita para esclarecer, para deixar que ele esclarecesse a questão, né? Dom Helder então explicou que durante sua vida como ajudante de Jesus, aprendeu que a caridade é quando você dá um prato de sopa para quem tem fome. A sopa vai matar a fome do corpo. Já a caridade com amor é quando você dá um prato de sopa quentinha para quem tem fome. A sopa quentinha vai matar a fome do corpo de quem está passando fome. E a fome do espírito de quem recebe e de quem dá a sopa. Dom Helder diz aos jovens que Jesus sempre cobrava dele que procurasse estreitar os laços de amor com quem Dom Helder servia, mostrando interesse pela pessoa, pois assim Dom Helder estaria alimentando a própria alma. Portanto, concluiu Dom Helder que a caridade abre a porta do céu, mas só amando se vive o paraíso. Né? Quantas vezes, né, nós estivemos diante do nosso irmão no momento que a gente está ajudando ele, e não aproveitamos a oportunidade de trocar um dedo de prosa com ele, né? A gente costurar um laço de amor, de simpatia. Bom, análise dessa história. O livro de Efésios diz que a caridade que não salva é aquela feita para satisfazer o ego, deixar quem fez a caridade orgulhoso. É essa caridade aí, ela realmente não salva. Né? Tem pessoas que fazem a caridade só para se mostrarem. Mas já está escrito, né, que a caridade tem que ser feita de forma que uma mão não saiba o que a outra está fazendo. Isso aí é complicado, né? Porque você deixa o ego de lado, o ego quer aparecer de qualquer jeito. Eu já estive na campanha de um amigo, na companhia de um amigo, inclusive, né, que me pediu para trabalhar na sopa fraterna porque desejava conquistar uma moça que trabalhava na casa assistencial. Ele praticou a caridade sem nenhum interesse na pessoa que ele estava servindo, um prato de comida de sopa. Né? Ele queria mesmo era conquistar uma pessoa lá. Então essa caridade também não vai salvar ele. Quando a pessoa necessita de caridade, o orgulho dela está em baixa. E quem pratica a caridade está numa posição mais favorável. E pode muito bem usar dessa posição para alimentar o próprio ego. Está no alto do pedestal. Às vezes a pessoa quer viver essa situação no desejo de ser bajulado. No entanto, quando quem pratica o ato de caridade abandona a posição que lhe favorece e se coloca à altura do favorecido, deixando o orgulho de lado e sua intenção é costurar um laço de amizade, ele alimenta o coração, o espírito. A necessidade nos obriga a tirar as máscaras, a abrirmos o coração, a nos revelarmos. Sem os muros e portões, as armas e os soldados do orgulho, somos mais frágeis. E quando no momento de necessidade nós nos colocamos na posição de quem quer ser irmão, de quem passa necessidade, por compreender a dificuldade pela qual o necessitado está passando, igualmente nos desfazemos das máscaras, deixando o nosso orgulho de lado. E a comunicação passa a ser direta, de coração para coração. Uma ligação que favorece o amor, que engrandece a alma. É quando o celular de última geração, o sapato caro, a roupa transada, a festa da onda, os amigos bacanas, perdem importância para a simpatia alheia, o sorriso amigo, o abraço fraterno e a alegria espontânea e gratuita pela simples companhia. Às vezes você está num momento difícil, aparece alguém, encosta do seu lado e fica só dele ficar ali, você já se sente melhor. Aí você desabafa, você fala suas coisas e no final você está se sentindo leve. Às vezes a simples companhia é um grande ato de caridade. É como disse Dom Helder na história contada, a caridade nos abre a porta do céu, ou seja, nos dá a oportunidade de descermos do pedestal em que o orgulho nos colocou e encararmos o nosso semelhante como se pudéssemos ver pelos olhos dele. Contudo, só mana que vivemos o paraíso. Não basta dar a sopa para quem tem fome a fim de matar a fome de amor de nossa alma. A sopa é apenas uma desculpa, é preciso tentar nos envolvermos com quem servirmos, costurarmos laços de amizade e amor, pois nossa alma tem fome de amor. Só o amor pode preencher o vazio do nosso coração. Só Ele pode nos fazer viver o céu. Por isso, Jesus disse que Ele era o pão da vida,
que ele tinha água que matava a sede para sempre, pois ele era a solução para a nossa fome e a nossa sede de amor. Se fizermos o que ele fez, se seguirmos os passos dele, se tratarmos as pessoas do jeito que Jesus tratava, se não tivermos medo de nos envolver, se em vez de corrermos do nosso semelhante com medo de ele nos dar trabalho, corrermos ao encontro dele, a fim de ajudá-lo como pudermos, pois Jesus curou muita gente, mas não curou todo mundo. Ele consolou muita gente, mas não todos que careciam de consolo. E ele quer que façamos o que dá para fazer. E se não der para fazer nada, pelo menos podemos orar. E Jesus orava o tempo todo. Pois é, meus amigos, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Entre lá no nosso canal, inscrevam-se, dá um like, para que o nosso trabalho possa crescer, possa se desenvolver, que a gente possa contar cada vez mais histórias, mais boas histórias. Fique com Deus, um grande abraço.